Existe uma fórmula de cálculo do dimensionamento de um transformador. Aliás, tem várias fórmulas. Você utiliza, primeiro você tem que saber o que você quer. Eu quero aumentar a tensão, eu quero diminuir a tensão, quero aumentar a corrente ou diminuir a corrente. Isso vai influenciar no dimensionamento do tamanho físico do transformador. Perfeito? Então é a primeira coisa, chama potência de entrada, potência de saída. O transformador só funciona com corrente alternada. Se você colocar no primário do transformador uma corrente contínua, ela não passa para o secundário, a não ser no instante de ligamento, de desligamento com uma indução de pico de tensão, em função da variação da tensão. O transformador só transforma se houver variação na tensão. Perfeito? E o transformador é incapaz de alterar a frequência da rede. Se eu colocar 60 Hz do lado de cá, ele solta 60 Hz do outro lado. Inclusive o transformador não tem dado definido. Eu chamo de primário porque eu quero que ele seja o primário. Mas eu posso de repente falar que o primário é do outro lado. Ou, por exemplo, o transformador de 110 para 220 volts alternado, eu tanto posso pôr 110 e obter do outro lado 220, quanto ligar ele no 220 e obter do outro lado 110. Perfeito? Portanto, o que é envolvido nisso chama potência elétrica. Definida a potência elétrica, eu vou dimensionar o meu circuito transformador. Através das grandezas elétricas tensão e corrente, eu dimensiono a bitola do condutor, que está aqui enrolando as bobinas, tanto no primário quanto no secundário. Perfeito? Através do número de espiras, eu dimensiono a relação de transformação. Com certeza, o transformador que transforma 110 para 220, ele dobra a tensão, dobra. Então, o número de espiras que tem de um lado é o dobro de espiras que tem do outro. Então, existe uma relação entre espiras igualzinha à relação de transformação de tensão. Agora, a corrente que esse transformador poderá fornecer, ela depende da bitola do condutor e do mais importante, o circuito magnético, que vai ter que acompanhar isso. Eu não consigo fazer um transformador pequenininho com uma corrente grande, mas tem um outro fator que influencia violentamente no tamanho do transformador. Nos cálculos de um transformador convencional, estou falando disso para mostrar as vantagens que existem na fonte de atividade. Vocês vão perceber agora mesmo. Para dimensionar o tamanho que vai ter o núcleo, a frequência da rede que vai trabalhar nesse transformador, já que qualquer transformador tem que trabalhar com frequência, senão ele não funciona, ela entra num quociente aqui, além de outros valores que agora não interessa falar. Vocês depois podem pegar as fórmulas de cálculo do tamanho do transformador, como calcular o transformador. Como ele entra aqui embaixo da divisão, significa que o resultado aqui, quando isso aqui aumenta, o resultado aqui no final faz o quê? Diminui. Você concorda? Se eu estou pegando um negócio, dividindo por 60, está dando X. Se eu dividir esse negócio por 120, que é o dobro de 60, vai dar X sobre 2, não vai dar metade? Então significa que no cálculo de dimensionamento do circuito magnético do transformador, a frequência limita o tamanho do negócio. Mas a rede elétrica que a gente expõe nas tomadas é de 60 Hz, eu não posso mudar a frequência de entrada da rede. Concorda? Mas se eu tivesse um artifício qualquer que eu pudesse usar para alterar a frequência da rede antes de passar para
o meu transformador, eu poderia diminuir o meu transformador, porque ao invés de ele trabalhar com 60 Hz, se ele trabalhasse, por exemplo, com 120 Hz, teoricamente ele poderia ser metade do tamanho. A relação não é tão direta assim, tá? Eu preciso aumentar mais a frequência para diminuir o tamanho na metade. Mas é assim que a gente procede. Então, o que a fonte chaveada na verdade é? Nós vamos estudar primeiro como que ela trabalha essa fonte chaveada chamada tradicional. A mais utilizada. Porque normalmente a gente quer pegar a atenção da rede e alimentar alguma coisa. Não é? Funciona em corrente contínua. Todos os equipamentos eletrônicos, celular, em eletrônica, funciona com alimentação corrente contínua. Mas a que está disponível na rede é alternada. Então eu tenho que retificar. O processo de retificação na fonte chamada linear ou convencional consiste em fazer o quê, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu preciso parar de inverter a polaridade da tensão, concorda? Porque a tensão alternada significa que nesse tempinho aqui ela está positiva, aqui ela está negativa, aqui ela está positiva, aqui ela está negativa, não é assim? Ela fica invertendo a polaridade 60 vezes por segundo. Quando eu vou transformar em corrente contínua, que é essa reta aqui, eu preciso de alguma maneira transformar aquela forma de onda nesta forma de onda. Primeira coisa que eu faço, eu posso retificar em meia onda. Eu não deixo passar essa parte aqui, não é? Pronto. Essa tensão aqui é contínua. Eu cortei a parte de baixo. É. Ela sempre vai para o mesmo lado. A corrente contínua é uma corrente, é uma pessoa que sempre vai para o mesmo lado. Tem pessoas que também são assim. Continuamente ela sai de um polo e vai para o outro, ela nunca retorna. Essa aqui está retornando? Não, ela está crescendo e diminuindo, deixando de existir, crescendo e diminuindo no valor, mas ela não está voltando, não está invertendo. Ela não é muito legal, não é? Por quê? Porque falta um pedaço aqui onde eu não tenho energia. Quando eu retifico em meia onda, eu já perco metade da capacidade de fornecimento de energia. Certo? Eu fico tempos sem ter. Mas eu posso já resolver isso automaticamente fazendo o quê? Utilizando uma ponte retificadora. Vamos esquecer a fonte de meia onda. Já vamos para a fonte de onda completa. Ou seja, tipicamente eu ponho uma ponte retificadora, uma ponte de diodos, e consigo pegar aquela onda que era do lado de baixo negativa e jogar de volta a onda para cima. Não é isso? É contínua ainda? É. Mas ainda é pulsante. Contínua, pulsante. Mas já não diminuiu os pulsos? Ela já está ficando muito pouco tempo sem ter tensão, concorda? Ao zero, 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 zero. Ela fica tendo tensão mais tempo, então ela já está trazendo para mim mais energia. Mas não é contínua como essa. Aí o que a gente usa na eletrônica? Coloca-se um filtro, um capacitor. A colocação do capacitor faz o seguinte: vamos supor que eu liguei a fonte agora. Ele começa a carregar o capacitor, a hora que chega aqui em cima, a tensão azul começa a cair, não é assim? Aí o capacitor vai segurando a tensão, mas ela vai caindo também, vai descarregando. Aí ele descarrega de novo, aí até aqui em cima, vai caindo, aí a onda acaba ficando dessa forma aqui em cima, ó. Aí eu posso até apagar essa parte de baixo aqui do azul, que eu já não tenho mais isso.
Eu tenho somente uma tensão lá em cima, que para vocês ela é retinha. Então não foi eu que desenhei errado, ela é assim. Ela tem aquela ondulação que a gente conhece como